Salmo 119, verso 65. Vamos orar? Bendito Deus, graças te damos por existirmos, por termos sido salvos e por termos saúde e oportunidade de poder estar na tua casa, junto com os nossos irmãos, nessa noite, para estudar mais uma vez a tua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui nesse momento, por aqueles que ainda vão chegar e por aqueles que vão acompanhar pela internet. Que, ó Deus, o teu Espírito mantenha a atenção de todos na tua palavra, e a tua palavra seja rica e instrutiva para nós nesse momento. Que a tua palavra seja viva e eficaz em nosso coração. Rogamos ao teu Espírito que faça isso, pois a tua palavra depende do teu Espírito para poder realmente ter efeito em nossas vidas. Então, ó Espírito do Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, enquanto refletimos naquilo que o Senhor mesmo inspirou para o teu servo escrever. Abençoa, Deus, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos meditado nesse Salmo 119, que, como temos falado, é a maior oração da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia, e justamente o maior capítulo da Bíblia procura exaltar a própria Bíblia. Então nós temos aqui o coração do servo de Deus, compartilhando conosco as suas lutas e vitórias. Ele era um ser humano, pecador como nós somos, mas que procurava se entregar de coração para obedecer a palavra do Senhor. Então, no verso 65 até o verso 72, a gente chega na 9ª estrofe desse salmo. E um tema se destaca aqui, que seria a gratidão. Nós vamos ver alguma coisa aqui sobre gratidão nesses versículos. Começa o verso 65 na gratidão do servo por Deus ter feito bem a ele, conforme prometera na palavra. Veja o verso 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Quer dizer, conforme, de acordo com a tua palavra. Então ele está aqui reconhecendo, agradecendo e louvando a Deus, porque Deus fez o bem para ele. Só que a gente vai ver que esse bem nem sempre é uma coisa agradável ou confortável. É isso que a gente se engana às vezes, né? Fizeste bem ao teu servo, quer dizer, só deste coisas boas e tranquilidade, paz, mas nós vamos ver que não é bem assim. Mas então ele agradece a Deus por ter feito bem a ele. No verso 66, ele pede sabedoria, mais uma vez, para entender a palavra, que vem pela fé. Olha o verso 66. Ensina-me bom juízo e ciência. Ciência aqui quer dizer conhecimento. Pois crie nos teus mandamentos. Então ele está aqui pedindo mais uma vez que ele possa entender a Bíblia. E ele diz que, ao mesmo tempo que ele tinha fé na Bíblia, fé nos mandamentos. Isso nos ensina uma coisa importante, que quanto mais nós crermos na Bíblia, mais ela vai nos ensinar. Quanto menos nós crermos na Bíblia, menos ela vai nos ensinar. O tamanho da nossa fé vai determinar o tamanho do nosso aprendizado. Se a nossa alma se revolta contra a palavra, não aceita o que está escrito, não aceita, por exemplo, as decisões de Deus, os juízos de Deus, as coisas que acontecem e a gente
vai contrário a essas coisas, ou se a gente põe dúvida nos milagres, nos acontecimentos, isso tudo bloqueia o ensino de Deus na nossa vida. E a gente, não acreditando, não aprenderemos. Então, por isso ele diz aqui: ensina-me, pois eu tenho crido nos teus mandamentos. Glória a Deus por isso. O verso 67 vai ser interessante, junto com um outro verso logo adiante, que ele vai demonstrar gratidão pela aflição. E ele vai chamar essa aflição, ele vai dizer que essa aflição é corretiva. Olha o verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Está vendo aí? Ele está agradecendo a Deus pelas aflições que ele passou. É difícil isso, não é? Só um cristão consegue isso. Agradecer a Deus por aflições. E aqui, com certeza, não são aquelas aflições pequenininhas, não. Grandes aflições. E ele está agradecendo porque antes das aflições ele andava errado. O que ele estava fazendo? Ele estava pecando antes das aflições. Mas depois das aflições, ele guarda a palavra. É aquela ideia que o pessoal fala, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está escrito na Bíblia, embora muita gente ache que está escrito, não está. Mas realmente a ideia está, de que quando Deus não consegue fazer os seus filhos andarem na sua presença através do amor, ele vai causar dor. Ele vai trazer aflição aos seus filhos. Para quê? Para que eles deixem de andar errado e passem a, como ele diz aqui, guardar a palavra. Então, que coisa importante, né? Como que esse servo chegou a essa conclusão? De que as aflições serviram para corrigi-lo? Pelo conhecimento da palavra. Ele era um homem que vivia estudando a palavra de Deus, então ele chegou a essa conclusão, baseado no próprio testemunho da palavra. Muito interessante isso. Eu tenho falado muito sobre isso. Nós não temos que confiar em pregadores, mas na palavra. Nós só temos que acreditar num pregador se ele está baseado na palavra, e para isso a gente tem que conhecer a palavra. A gente tem que ser como Bereano, lá em Atos, que em Bereia, Paulo foi pregar lá, e os bereanos ouviram a pregação e foram para casa, abriram o livro, os pergaminhos do Velho Testamento, e foram verificar se o que Paulo tinha pregado se era verdade mesmo. Olha que beleza! É assim que a gente tem que fazer. Verificar pela Bíblia se os pregadores estão falando o que é certo. E aí ele não se baseou em mensagens humanas, mas ele se baseou na mensagem de Deus. Porque a mensagem do diabo olha a mensagem do diabo: se você está passando por aflições, com certeza você é infiel, e alguma coisa, ou Deus não está contigo, o diabo está dominando a sua vida e Deus não tem controle sobre a sua vida, e realmente a coisa está feia. Mas a palavra diz aqui que Deus tem controle sobre tudo, e que aflições vêm da parte dele. Claro que o diabo é usado como agente, mas Deus está monitorando tudo. O livro de Jó mostra isso. O diabo destruiu tudo que Jó tinha, mas com a autorização de Deus e a permissão de Deus. Então ele está agradecendo a Deus pela aflição. Ele soube perceber que antes, quando ele estava com a vida tranquila, ele estava andando errado. Depois que chegou o aperto, aí ele passou a andar certo. É assim que a gente é, infelizmente, né? No verso 68,
ele também tem gratidão pela bondade que Deus concede, a bondade que Deus tem e o fato de ele conceder bênçãos. Olha só o verso 68. Tu és bom e abençoador. Quer dizer, Deus é bom. Aqui quando fala Deus é bom, significa Deus é perfeito. Deus é santo, totalmente infalível. Deus é bom. Deus é puro. Deus não peca. Deus não mente. Deus não erra. E além de ser bom, ele é abençoador. Então o servo está agradecendo. Por isso, ele pode pedir com confiança o que ele vai pedir. Olha só, verso 68, de novo. Ensina-me os teus estatutos. Quer dizer, já que o Senhor é bom e o Senhor abençoa, então me ensina, Senhor. Cada um de nós pode pegar a Bíblia na sua casa e antes de abri-la, dizer, Senhor, Tu és bom e abençoador. Então, Senhor, me ensina a Tua palavra. E se você fizer essa oração com o coração sincero, Deus vai atender. Porque Ele é bom. Deus não escreveu a Bíblia como uma espécie de enigma, para que ninguém soubesse o seu significado. Mais de 90% da Bíblia tem um significado claro. As passagens que são mais misteriosas e mais complexas, menos de 10%, muito menos do que isso. A Bíblia é um livro que é escrito para qualquer pessoa entender. Ah, eu não entendo essa linguagem. Então você compra uma Bíblia com a linguagem atual, que não seja muito diferente, né? Como a nova versão internacional ou a nova Almeida atualizada, elas servem para isso, para você ler em casa. E a leitura vai ser mais confortável, as palavras vão ser mais atuais, não vai fugir muito do sentido original. Agora, entenda, acredite que Deus é bom e Ele quer ensinar você e que você tem capacidade vinda do Espírito. Se você é um crente verdadeiro, você tem o Espírito e o Espírito pode lhe ensinar, independente da sua cultura. Já grandes homens de Deus e mulheres de Deus foram usados por Deus sem terem cultura alguma. A cultura deles veio da Bíblia. Então, o servo agradece aqui pela bondade de Deus. Agora, no verso 69 e 70, ele fala sobre a diferença entre o justo e o ímpio, como se fosse assim um salmo primeiro. Olha só, 69 e 70, começa assim. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os teus preceitos. Quer dizer, olha a diferença aqui. Os soberbos aqui são os incrédulos, os ímpios. Eles prepararam mentiras contra o servo de Deus. Quer dizer, o ímpio, ele é filho do pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, o ímpio, ele está sempre mentindo, acusando falsamente, levantando suspeitas infundadas, lançando calúnias, enquanto que o servo de Deus está fazendo o quê? Guardando a palavra de Deus de todo o coração. Enquanto o ímpio está manipulando a mentira, o justo está manejando a verdade, que é a palavra. Então tem um contraste aqui enorme. Mesma coisa, verso 70. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Essa expressão no verso 70, engrossa-se-lhes, não é uma oração do servo para que o coração dele se engrossasse. Se fosse isso, seria engrossa-lhes. Mas como ele fala, engrossa-se-lhes, quer dizer o seguinte, o coração deles é dessa forma. Entendeu? Não tem um pedido dele aqui não. Ele está dizendo assim, o coração do ímpio, ele é grosso, como se tivesse cheio de gordura,
gordura que faz aquela camada e que não deixa nada penetrar. Então o coração do ímpio é insensível e duro. Às vezes a Bíblia diz que é duro como diamante, às vezes fala que é duro como pedra. Então isso é uma metáfora, tá, irmão? Metáfora quer dizer é um simbolismo. O coração é como se tivesse uma camada de gordura dentro dele que nada passa, nada entra. E o coração, você sabe que não é esse coração que bate aqui dentro que a Bíblia está falando. O coração na Bíblia significa a sede do nosso ser. É o que nós somos. Então quer dizer o seguinte, que o ímpio ele é endurecido, insensível, ele bloqueia a verdade. Ele não aceita a verdade. Ele não se sensibiliza com a graça de Deus. Então quer dizer, eu aprendi a tua palavra no meio da aflição. Infelizmente é isso que acontece, irmãos. Às vezes a vida está tranquila, a gente nem sequer lembra da Bíblia, nem de orar, nem de Deus, nem de nada. Quando a situação fica difícil, ou a pessoa desiste de vez, né? Chuta o balde, não quer saber mais de nada, ou ela vai buscar a Bíblia, vai buscar a Deus, vai orar. Alguém já falou o seguinte, que 24 horas de aflição você aprende mais do que um século de bonança, de tranquilidade. Um dia de aflição você aprende mais do que 100 anos de vida fácil. Por isso, por exemplo, a Bíblia fala, e a gente sabe disso, que o pastor, ele passa por aflições. Porque se ele não passasse por aflições, como é que ele ia poder conversar com a ovelha? Não é? Que a ovelha fosse falar assim, pastor, estou passando por isso, e o pastor, não sei nem o que é isso. Aí falava de outro, também não sei não. Falava de uma outra, não, também não sei não. Aflição? Não conheço não. Quer dizer, que tipo de conselheiro ele seria se ele não soubesse, por experiência, o que o cristão passa, o que as pessoas passam de aflição. Então, é importante, irmão, foi bom ter sido afligido. Isso a gente aprende que cada aflição, como já falei, é colocada na nossa vida por Deus. Não significa que não temos culpa nisso. Muitas aflições nós temos culpa nelas. Nós mesmos nos metemos nela. Por exemplo, Davi passou por uma aflição, um conjunto de aflições horrorosas na sua vida, na sua família. Por quê? Porque ele adulterou e matou. Ele foi culpado por isso. Mas Deus enviou a aflição. E através das aflições, ele foi abençoado. Então, a questão é essa. Saber que Deus dirige todas as coisas e Ele tanto nos dá momentos, como diz o Salmo 23, tanto Ele nos faz andar em verdes pastos, como Ele nos faz andar no vale da sombra da morte. Tem dias ensolarados e quentes e tem dias sombrios, nublados e frios. Então, essa é a vida. E olha, irmãos, tem pessoas, já li sobre isso na história da igreja, tem pessoas que passaram a vida toda em aflição severa. A vida toda. Como foi o caso de uma irmã que era tetraplégica, desde a juventude até a velhice, sem mover um músculo. E dando glória a Deus. Falando do amor de Jesus pelo mundo afora. Isso é uma aflição, não é? Nós temos que aprender a dar graças a Deus pelo que temos. Estamos de pé, glória a Deus. Estamos falando, glória a Deus. Estamos ouvindo, glória a Deus. Tudo é bênção de Deus. Bom, irmãos, o verso 72, nós vemos aqui o valor que o servo dava à Bíblia. Isso aqui é fantástico. Olha só. Melhor é para mim a lei da tua boca, a Bíblia,
do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Essa palavra inúmeras aqui também pode ser traduzida como milhares. Então, melhor é para mim a lei da tua boca, melhor é para mim a tua palavra, do que milhares de riquezas em ouro ou prata. Ele simplesmente diz que a coisa mais valiosa da vida dele era a palavra. E eu fiquei pensando isso aqui, meus irmãos, se chegasse uma pessoa e dissesse para a gente, eu estou só colocando hipoteticamente, chegasse uma pessoa e falasse assim, olha, eu vim aqui em nome de um grande cidadão aí, e nós estamos te oferecendo 10 milhões de dólares, ou 10 milhões de reais. Você recebe isso e nunca mais poderá tocar ou ler uma Bíblia. E aí? Aí a gente ia ver quem é o servo de Deus, né? É isso que ele está falando. Pode me dar todas as riquezas desse mundo, a tua Bíblia é melhor, a tua palavra é melhor. Para mim, ele diz, para mim, né? Isso é o pessoal de cada um. Ele fala, para mim, a tua palavra vale mais do que milhares e milhares de ouro e prata. Aí pensa nesse texto que eu falei. Pensa qual seria a tua reação. Ainda tem uns testes mais cavernosos ainda que não seria nem dinheiro. Mas se fossem oferecido outras coisas para a gente, se a gente aceitaria em troca de nunca mais ler a palavra. Agora, infelizmente, existem pessoas que não leem a palavra e não estão trocando por nada, simplesmente não leem. Nós vivemos uma contradição terrível, irmãos, porque nós dizemos que amamos um livro que nós não lemos. É assim que está a igreja. Ah, você ama a Bíblia? Ah, nós amamos a Bíblia. E cadê? Muito valor tem a palavra de Deus para o servo. Você sabe, irmão, se você conhecer bem a palavra de Deus, você vai ver que em Tiago, em 1 Pedro, está escrito que nós fomos regenerados pela palavra. Você nasceu de novo? Foi a palavra, o Espírito de Deus usando a palavra. Então foi esse livro aí, a mensagem desse livro, vamos dizer assim, figuradamente, que é a tua mãe. Deus, pelo seu Espírito, te regenerou pela palavra. Essa mensagem bíblica gerou você. E como é que você não vai amar tua mãe, vamos dizer assim? A pessoa que te trouxe a esse mundo, o pessoal fala. Irmãos, que coisa maravilhosa. O salmista vai falar muitas outras vezes sobre esse apego dele à palavra, muito incrível. Mas agora vamos para a 10ª estrofe, verso 73 a 80. E nós podemos ver assim destacado nessa estrofe, a providência. Embora é lógico que nós vemos isso em cada estrofe, mas aqui está assim um pouco mais destacado. O que é providência, irmãos? Agora tem esse costume, essa mania de se falar, né? Ah, Deus vai entrar com providência, né? Entra com providência, Senhor, entra com providência. Mas as pessoas às vezes não sabem o que é providência. Na teologia, providência divina significa toda a maneira com que Deus governa o universo e controla todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, essa maneira dele agir com cada objeto, pessoa, ser e molécula de todo o universo, fazendo com que tudo redunde para a sua glória e cumpra a sua vontade, é a providência. Então, para isso, você já deve imaginar que a providência é bastante difícil, não é? É muito difícil. Muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo. Você não faz a mínima ideia. Mas Deus está agindo. E uma das palavras assim mais clássicas para entender essa providência, Jesus falou de uma maneira tão simples, como sempre, né?
Jesus tem essa capacidade de simplificar o profundo. E ele falou assim, olha gente, não cai um pardal por terra, se não for... Na verdade, o texto fala, se não for a vontade do Pai, né? O texto original diz assim, não cai um pardal por terra sem o Pai. É assim que ele fala. Sem o Pai, um pardal não morre. E ele fala, quanto vale um pardal para vocês? Alguns centavos? Pois é. Então é uma coisa incrível. Aquela história de não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus, isso aí não está na Bíblia não, tá, irmãos? É outro versículo que o pessoal acha que está na Bíblia, mas não está. Embora a ideia seja correta, mas nunca diga assim, está na Bíblia que não cai uma folha da árvore se não for da vontade, não está escrito não. O pessoal mudou do pardal para folha. A folha não está. Desde que eu era novo convertido, eu fiquei assim, com esse negócio de folha da árvore caiu. Aí eu fui para a concordância lá pesquisar e realmente não tem essa expressão. Mas está certo, realmente não cai uma folha da árvore, não acontece nada sem Deus autorizar. E Deus não é um ser que vai vendo as coisas e, tá, vai acontecer isso, tá bom, está autorizado. Vai acontecer, tá, vai lá. Como se fosse um diretor de alguma coisa carimbando e assinando os projetos. Não. Ele determina quando é que o pardal vai cair. Aonde e quantos. Ele determina tudo. Essa é a providência dele. E nesse texto a gente vê isso aqui. Olha só. No verso 73, a gente vê que Deus criou e formou seu servo e lhe dá sabedoria pela sua palavra. Olha só. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Essa palavra afeiçoar quer dizer me formou, me moldou, me deu forma, né? Me fizeram e me moldaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Quer dizer, a providência de Deus nos criou, nos formou e nos fez nascer. Aí ele fala o seguinte, se o Senhor me criou e me formou, então dá-me inteligência para que eu aprenda os teus mandamentos. Está vendo? Ele baseia numa lógica muito boa, muito importante. Irmãos, eu quero pegar nesse ponto de novo para vocês. Leiam a Bíblia tentando entender a Bíblia. Às vezes as pessoas falam para mim, eu leio a Bíblia e não acontece nada. É lógico. Às vezes você passa pelas linhas assim, achando que vai acontecer alguma coisa extraordinária quando você está passando teus olhos pelas linhas. Não. Só vai acontecer coisas extraordinárias quando você parar sobre aquele texto e dizer, o que Deus está falando aqui? Mas eu não estou entendendo isso aqui. Senhor, me ajuda a entender. E é claro, se você estiver começando na Bíblia, você não vai entender tudo assim. Mas depois você vai começar a entender, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então toda hora o salmista fala assim, poxa Senhor, ensina-me, mostrando que ele não queria apenas ler. A bênção da Bíblia, irmãos, não é uma mágica, entendeu? Já viu esse negócio de mágica? Tem lá uma porta fechada e precisa ser aberta, abracadabra. Tem aqui uma relação de um mantra que você tem que ler, aí pega o papel e... Não é, a Bíblia não é isso. A Bíblia é uma mensagem, está escrito, e você tem que entender o que está escrito. Mas você só vai entender conforme você for lendo, porque quando você lê uma passagem, você diz assim, poxa, não entendi bem isso aqui não. Mas às vezes você vai passando, às vezes não, se você vai acontecer. Você vai passando 20, 30 páginas, daqui a pouco você vai ver que uma passagem que você vai ler, vai lançar luz sobre aquela que estava no escuro. Então é isso. Agora eu estou vendo aquele texto lá, está explicado aqui. E é assim. Então ele tinha essa vontade de aprender. Ele tinha essa vontade de entender.
o que Deus está falando na sua palavra. Verso 74, a providência de Deus une o povo dele em torno da sua palavra. Olha o 74. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Está vendo aqui que bonito? Ele está dizendo que um grupo de cristãos, servos de Deus igual a ele, se uniram e se alegraram quando o viram e se uniram. Por quê? Porque ele tem esperado na palavra do mesmo jeito que o outro grupo tem. Então aqui pela providência, Deus uniu aqui o seu povo em torno da sua palavra. A nossa afinidade é essa, irmão. Nós amamos a palavra, nós amamos a Deus. Por isso que a gente se reúne, porque se a gente for se reunir com um ímpio, com um incrédulo, ele não vai ouvir nem 2 minutos do que eu estou dizendo aqui. Não interessa para ele a palavra de Deus. Mas nós, como fomos regenerados por Deus, a nós interessa a palavra. E aí a gente está reunido em torno dela. No verso 75, nós vemos de novo, na providência de Deus, ele afligindo o seu povo para o bem dele. Olha o verso 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Olha aí. Pela terceira vez, ele fala sobre aflição e fala que Deus é fiel em afligir a gente e justo. Mas como pode ser isso? Normalmente você não aflige ninguém, né? Você tem um filho, você vai ficar torturando teu filho? Qual é a ideia de que Deus é justo e fiel em afligir os seus filhos? Justamente sobre o que eu falei agora há pouco. Que Deus tem como plano, através da aflição, abençoar os seus servos. Fazer com que eles andem na obediência. Por exemplo, nós temos filhos crianças e quando eles estão doentes, nós temos que aplicar vacinas, fazer exames, dar remédios amargos. E a criança chora para tomar o remédio, chora para tomar vacina, chora para fazer o exame, chora para tudo. E na cabeça da criança, nós estamos sendo perversos com ela. Mas nós estamos fazendo o quê? O bem para ela. Deus é exatamente igual. Ele está fazendo o bem por meio da aflição. E a gente acha que ele é mau. A gente reclama. A gente vai ver isso daqui a pouco, que tem hora que a gente começa a reclamar. A gente começa a resmungar, começa a duvidar. Né? E Deus não, ele está fazendo bem. Então Deus aflige para o benefício do seu povo. E a providência de Deus, no verso 76, mostra para a gente que em sua bondade Deus consola o seu povo pela sua palavra. Olha o 76. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Quer dizer, na benignidade de Deus, ele consola os seus servos pela sua palavra. E esse consolo, que é um alívio, ele vem quase sempre no meio das aflições. É quando você pega o teu filhinho lá que está sofrendo por causa do tratamento e dá um beijinho nele, enxuga as lágrimas, dá um abraço, fala, filho, eu estou contigo. Isso aí é preciso. Precisa passar por isso para você ficar bom. Aí o filhinho vai e se consola. É o que Deus faz. Deus ele envia a aflição, mas quando ele vê que o seu povo está esmorecendo, ele vem e refrigera o fogo da aflição. Ele não nos abandona. Ele envia a aflição e cai dentro, como o pessoal fala, né? Eu estou lembrando aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados no fogo e o Senhor veio. Quando Nabucodonosor foi ver, tinha 4. O Senhor estava lá dentro da fornalha. Então, se a gente entra na fornalha, ele entra com a gente. Irmãos, uma coisa, ele nunca nos deixa nem nos desampara. A palavra repete isso diversas vezes. Pode parecer que ele deixou. Jó ficou alucinado. Onde está Deus? Onde está Deus? Eu só quero encontrar Deus. Eu só queria encontrar Deus. Eu não estou nem me importando com a minha doença. Eu só quero encontrar Deus. Ele achou que Deus o tinha abandonado.
E não. Deus estava lá, quieto, provando o seu servo. Na hora certa, ele veio e restaurou o seu servo. Verso 77, a gente vê a providência de Deus com a sua misericórdia restaurando o seu povo pela sua palavra. Isso aí olha só que lindo. 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva. Esse para que viva aqui significa para que eu retorne à vida, né? Que eu estou meio que morto aqui. Então, venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Rapaz, essa expressão é demais. É outra expressão daquelas que a gente tem nesse salmo, que faríamos bem em sublinhar ou copiar e guardar juntinho e comparar com a nossa realidade. Porque ele disse aqui que a Bíblia é uma delícia. E a maioria de nós não acha a Bíblia uma delícia. A verdade é essa. A gente acha uma série uma delícia. A novela uma delícia. O filme uma delícia. O cinema uma delícia. Mas a Bíblia, oxa. Sabe por que isso acontece? Porque ela não tem penetrado no nosso coração e na nossa mente, causando o efeito que ela pode causar. Porque o efeito que a Bíblia pode causar vem, mais uma vez eu quero dizer para vocês, do nosso raciocínio espiritual, entendendo o que ela está dizendo. Aí você entende o que ela está dizendo e, uau! Não tem nada melhor que isso. Mas para isso a gente precisa meditar, não só ler, entender, não só decorar, mas realmente entender. A tua lei é a minha delícia. Que coisa. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mesma coisa do que é uma delícia. O que é delícia, irmão? Aquela sobremesa, né? Uma delícia. Aquela picanha na brasa, uma delícia, não é? A Bíblia é mais deliciosa do que qualquer coisa que você possa imaginar. Aí você diz assim, puxa, mas para mim não é. Então, você não diz assim, então o problema é a Bíblia, porque senão a Bíblia seria mentirosa. Você não tem coragem de dizer para mim aqui que a Bíblia é mentirosa, tem? Não, né? A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é uma delícia. Mas não é para mim. Então, onde está o problema? É em você. Não está na Bíblia. Já Spurgeon, no século XIX, falava que se para os cristãos a Bíblia não era como as uvas de Skol, não era culpa das uvas, mas era culpa do paladar dos cristãos que havia sido corrompido por devorar o mundo. É claro, irmão, se a gente enche a nossa vida de entretenimento e de coisas mundanas, a Bíblia vai parecer obsoleta, ultrapassada, insignificante. Porque nós temos uma natureza humana pecaminosa, nós temos a carne, e o mundo sabe fazer tudo que é bom para a carne. E se você ficar na carne, a Bíblia realmente vai ser um tédio para você. Fala sinceramente, quantas vezes você já leu a Bíblia e achou um tédio? Fala só para você. Puxa, li aqui, mas... O problema não está na Bíblia, está em nós.
ora a Deus para que o milagre aconteça, para que você possa ter discernimento, ter um paladar espiritual e poder dizer também com um servo aqui: tua palavra é uma delícia. No verso 78, a providência de Deus faz, através da sua palavra, dar força aos seus servos perseguidos. 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Quer dizer, na providência de Deus, ele mesmo com o ataque dos ímpios, ele permaneceu ali meditando na tua palavra. Porque a gente aprende nesse salmo e na Bíblia que tudo que o diabo quer é que a gente não ouça a voz de Deus. Desde o Éden foi assim, né? É assim que Deus disse? Então, o diabo quer que a gente não ouça a palavra de Deus. Então, estava aqui os arrogantes ímpios aqui perturbando e tratando aquele homem de uma maneira perversa, sem causa. E quando a gente é atacado sem causa, normalmente a gente fica irado. E aí a gente perde o equilíbrio, a gente não quer saber mais de Bíblia, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Está com raiva. Fomos injustiçados. O servo não, ele falou: não, me trataram mal, mas eu vou meditar na tua palavra. Eu vou continuar contigo. No verso 79 e 80, nós vemos a providência de Deus inclinando o coração do servo para os seus irmãos e a palavra. Olha o verso 79. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Quer dizer, aqui a gente vê o servo querendo de novo a reunião dos irmãos com ele, os que servem o Senhor e os que têm conhecido a palavra. 80. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. E ele aqui, quer dizer, no 79, ele quer a presença dos irmãos, no 80 ele quer a palavra. Interessante, seja reto o meu coração para com tua palavra, né? Que o meu coração seja sincero, obediente, direito, justo diante da tua palavra, para eu não ser confundido. Porque quando a gente transgride a Bíblia, e aí a gente transgride de novo, a gente começa a ficar confuso. A vida vira uma confusão, a cabeça vira uma confusão, e aí você começa a pensar assim: será que a Bíblia é verdade mesmo? Será que no final não vai ser todo mundo salvo? Será que esse negócio de inferno? Será que isso é verdade? Será que não é? Você fica confundido de várias formas. Porque você não está sendo reto para com a palavra. Porque você está fazendo o que a igreja moderna está fazendo. Isso aqui eu obedeço, mas isso aqui não. Isso aqui eu obedeço, mas isso aqui não. Quer dizer, o homem se tornou o juiz da Bíblia. Olha que coisa arrogante. O homem se colocou superior à Bíblia. A Bíblia julga o homem, mas o homem julga a Bíblia. Se colocou acima. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas o homem se colocou acima para determinar o que vale para hoje e o que não vale. Está assim. Não, isso aqui não é para agora não. Século 21 não. Isso era daquela época. Isso aqui era para hoje. Mas isso aqui não. Vai para lá. Quer dizer, o que nós somos como seres humanos mortais para determinar o que vale e o que não vale na Bíblia? Então, nosso coração tem que estar reto para com a Bíblia, disposto a obedecer. Agora nós passamos a 11ª estrofe, e verso 81 e 88, e a gente tem um tema para essa estrofe, que é combate, ou luta. E essa estrofe, vamos dizer, ela é mais simples assim, nós podemos vê-la praticamente toda de uma vez, porque a questão aqui é que o servo enfrenta inimigos. Olha o que ele enfrenta: inimigos, desânimo, impaciência dele mesmo,
mas no fim ele vence pela oração e determinação. Então, todos nós passamos por isso. É uma luta interior dentro de nós, entre o nosso próprio pecado e a palavra de Deus. E essa luta dele lembra muito a passagem de 2 Coríntios 4, que fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então Paulo fala que em várias coisas a gente é atacado, mas o ataque nunca chega a nos derrotar totalmente. E é o que a gente vai ver aqui no servo. A gente vai ver, engraçado, que até agora eu não tinha visto ele dessa maneira, ele não tinha se apresentado assim. E agora a gente vai ver um pouco do coração dele e vamos ver que ele também é falho. Claro, não tem ninguém perfeito. Veja o verso 81. Desfaleceu a minha alma. Desfaleceu quer dizer o quê? Desmaiou. Eu me encontrei numa situação fraco, derrubado. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Eu já lembrei os irmãos que a palavra salvação no Velho Testamento, em sua maioria, não quer dizer salvação da alma através de Cristo Jesus. Não é isso. No Velho Testamento, a palavra salvação, na maioria das vezes, só quer dizer o que hoje nós chamamos de livramento. Salvação é uma ajuda de uma situação muito terrível. Então ele está dizendo o seguinte: eu estava esperando a tua salvação, estava esperando o teu livramento, mas a minha alma desfaleceu. Por quê? Porque estava demorando. Eu fiquei esperando, estava esperando, e eu desanimei, desmaiei. Mas aí no verso 81, no final ele diz: mas confiei na tua palavra. Olha a guerra aqui. É uma luta interior muito grande. Mas eu confiei na tua palavra. Eu estava desanimado, eu estava caído, mas eu estava confiando ainda na tua palavra. Aqui, o servo estava passando uma dificuldade muito grande, talvez ataques. E ele se encontra numa situação muito terrível e o livramento demora. Então ele fica nessa angústia, nessa aflição aqui. Veja o verso 82. Meus olhos desfaleceram. Quer dizer, ele também, perdeu a visão, perdeu o ânimo de enxergar qualquer coisa além. Estava como cego já. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Estava esperando, mas... Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Aí já começou o quando, Eu tinha um salmo que eu não me lembro qual era o número dele. Até quando? Se repete um monte de vezes. Até quando? Teve uma época da minha vida que eu ficava assim, cantando dentro de casa. Até quando? Tem esses momentos na nossa vida, Quando me consolarás? Verso 83. Pois fiquei como odre na fumaça. O que é isso, irmãos? Aí eu tive que pesquisar, porque a gente não entende nada disso, O odre, mas tanto faz, é uma bolsinha feita de pele de animais, que vira uma espécie de couro, aquela meio redondinha assim, tem uma boca, e os israelitas usam assim, pendurado, e carrega água, é como se fosse um cantil, mas só que é uma bolsinha. Carrega água, alguns são feitos para armazenar vinho. E ele falou: fiquei como odre na fumaça. Mas o que é isso? A fumaça, quando havia muita fumaça no local, ela tinha tendência a murchar o odre. Ele fica enrijecido e vai murchando aquele material. Aí ele fica feio, fica desagradável de usar e às vezes atrapalha na qualidade do líquido lá dentro. Então, quer dizer, fica complicado. Então, quando ele fala que ele ficou como odre na fumaça, ele quer dizer: eu fiquei murcho. Murchei. Estava muito mal mesmo. Então ele diz: pois fiquei como odre na fumaça, mas, olha aí,
não me esqueci dos teus estatutos. Então você vê a pessoa está caindo, mas tem lá sempre aquele restinho, porque o servo de Deus é assim, a sua fé nunca acaba, pode chegar a um nível baixíssimo, mas não acaba. Eu esperei, não me esqueci dos teus estatutos, quer dizer, da tua palavra. 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Aqui já entrou a ansiedade, né? Aquela ansiedade que eu falei domingo de manhã. Quantos? Quanto tempo eu vou viver? Até quantos anos eu vou viver? E como é que vai ficar minha saúde? De que eu vou morrer? E será que eu vou ficar internado? Ou será que eu vou morrer de repente? E como é que vai ser o futuro? Será que eu vou ser um velhinho saudável? Ou vou ficar inválido? Sabe, ansiedade. Totalmente inútil. Quantos serão os dias do teu servo? Será que eu vou morrer nessa situação? Será que eu vou suportar até quando? E quando me farás justiça contra os que me perseguem? Aqui eu até entendo. Porque ele estava na aflição. É diferente daquela ansiedade que não está acontecendo nada agora, mas você já está prevendo destruição e caos no futuro. Aqui ele estava no meio do caos. E ele não estava aguentando. Você vê que já é a terceira pergunta que ele faz a Deus. Os pontos de interrogação que a gente lança para Deus são complicados. Eu diria, Paulo fala assim, né, que tudo que é da dúvida ou de dúvida é pecado. A fé, em grande proporção, ela não duvida. Ou se ela duvida, ela vence. Se o ser tem aquela dúvida, assim, a fé prevalece sobre a dúvida. Quando você começa a fazer muitas perguntas para Deus, teu coração começa a se encher de incredulidade. E como é que vai ser agora? E agora? E agora? Como é que vai ser? Ainda bem que ele, né, ficou falando, não, eu confio, eu não me esqueci, mas quando é que o Senhor vai me consolar? Quando isso vai acabar? Eu até entendo, mas as perguntas, os questionamentos não nos ajudam. Não nos ajudam. É a mesma coisa, uma pessoa começa a pensar no inferno. Aí, não consigo entender o inferno. Consigo. A pessoa vai ser castigada por toda a eternidade. Nunca mais vai sair de lá. Aí você começa a pensar de uma maneira sem anexar o teu pensamento à vontade de Deus, a Deus, a sua palavra. Daqui a pouco você está duvidando de Deus. Realmente não há inferno. Muitos filósofos e teólogos de dentro da igreja negaram o inferno e negam até hoje, porque ele não é filosoficamente plausível, eles dizem. Né? Não pode. Não, isso é um absurdo. A resposta que nós temos é que a nossa mente não é a mente de Deus. A mente de Deus é limpa, clara e santa. Nós temos uma mente pecaminosa, que não sabemos avaliar o que é o pecado, o que é um pecador e quem é Deus. Então a gente não tem ideia. E o que a gente tem que fazer? Para com as perguntas e diz, está escrito? Tá, amém. Está escrito que Deus é justo? Tá. Está escrito que Deus criou o inferno? Tá. Então é justo. Ponto final. E enterra as tuas interrogações. E que a tua vida tenha pontos de exclamações. Não procura encher a tua cabeça de dúvidas, mas de certezas. As pessoas vivem no YouTube, né, procurando as dúvidas, os mistérios, quando deviam encher realmente a vida da palavra de Deus.
Então vamos ver aqui o verso 85, ele continua: os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Quer dizer, iam matar ele. E ele fala para Deus: Senhor, isso não é certo. Isso não é certo. Tipo assim, o Senhor está sendo injusto comigo. Eles vão fazer algo que o Senhor não permite. Mas eles vão me matar. Isso, a tua lei não permite isso. Mas aí ele continua, olha só, verso 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Olha aí. Exatamente o que eu acabei de falar. Toda a palavra de Deus é verdadeira. Então, se está lá na palavra de Deus que o inferno existe, então ele existe, porque a palavra de Deus é verdadeira. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Mais uma vez ele está usando o argumento, né? Senhor, tu és a verdade, tua palavra é a verdade, e eles são mentirosos, ajuda-me. O Senhor vai deixar a mentira prevalecer sobre a verdade? Mais ou menos isso que quer dizer. 87. Quase me tem consumido sobre a terra. Quase que me tem consumido sobre a terra. Quase que estão matando ele. Mas eu não deixei os teus preceitos. Glória a Deus, né, irmãos? Quase que acabaram comigo. Estão querendo acabar comigo, mas eu não deixei tua palavra. Amém. Quantos homens e mulheres de Deus na história da igreja foram martirizados, mortos, mas não abandonaram a verdade de Deus. Preferiram morrer do que negar a palavra de Deus. Verso 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Então a gente vê pelo verso 87 e 88 que ele venceu. Ele continuou pedindo a Deus vida e dizendo a Deus que iria guardar a palavra de Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso, né? A gente aprende o que com todas essas três estrofes. Primeiro, que a gente deve ser agradecido a Deus sempre, até mesmo pelas aflições, até mesmo pelas enfermidades, até mesmo pelas adversidades terríveis. Nós devemos aprender a dar graças em tudo, como disse Paulo. Na segunda estrofe, a gente deve aprender que Deus tem um controle sobre tudo. Com a sua providência, Ele governa todas as coisas. Nada acontece por acaso. E tudo que acontece na vida do crente contribui para o bem dele. E na terceira estrofe, no combate aqui, na luta, a gente tem que entender que a gente está aqui nesse mundo, a gente é fraco ainda, a gente vai ter lutas, vão haver dificuldades, vão haver dias difíceis, ansiedades, dias que a gente vai estar assim, bastante desanimado, aflito, e que a gente vai procurar a Deus em fraqueza, vamos dizer assim, com muita luta, mas nós vamos prevalecer, porque o Senhor estará conosco.